Mas aí você me pergunta, e as altcoins? Teremos uma alt-season, Guilherme? E eu vou te provar graficamente que a situação para as altcoins está muito positiva. Mas fora do gráfico, vamos analisar o cenário macro, o cenário ao teu redor. Você acha que as pessoas estão ficando mais propensas ao risco ou menos propensas ao risco? No meu tempo, quando a pessoa queria fazer algo diferente, ela fazia o quê? Sei lá, comprava uma franquia, ou se arriscava em coisas completamente questionáveis como Telex Free, Inodê, sei lá, mas tinha algum trabalho, tinha alguma coisa por trás, né? Existia um conceito. Hoje, o que as pessoas estão fazendo? Elas estão indo para bets, elas estão jogando dinheiro delas no quê? Em apostas aí, sem nada atrás disso, ou tigrinho, ou coisas assim, que são muito mais arriscadas e muito mais instantâneas, muito mais diretas. No meu tempo de criptomoedas, as pessoas apostavam em criptomoedas, projetos que têm um time muito forte por trás. Eu fazia análise do projeto aqui no canal, né? Eu olhava lá o time, olhava lá o roadmap do projeto, fazia toda a análise para falar para vocês, pô, esse projeto aqui, ele é bom. Ele tem ali todo um conceito, uma ideia por trás que vai bombar. Hoje em dia, o que está bombando? Meme coins, que não tem projeto nenhum, não tem nenhuma ideia por trás. É somente um bichinho e aí as pessoas compram a moedinha. Então, o perfil de risco está muito maior. Por que está maior? Porque o gap, o buraco entre as pessoas e o sonho delas está ficando maior devido ao uso da moeda estatal, a crença no Estado, aos problemas econômicos. Esse gap está ficando grande. A pessoa tem um sonho e ela está ficando tão distante do sonho que ela precisa aumentar a exposição ao risco para tentar encontrar esse sonho. E aí que nasce o tigrinho. Ah, eu preciso ficar milionário de um dia para o outro. Assim eu pago as minhas dívidas, consigo comprar um carro, consigo comprar uma casa. Está muito distante. Agora transporte isso para o mercado cripto. Se o Bitcoin subir, se a gente realmente tiver uma continuação da subida do Bitcoin, a tendência é o quê? As pessoas vão se contentar com o Bitcoin? Elas vão falar 3 vezes para mim tá legal? Claro que não. Elas vão querer também, da mesma forma que elas fazem lá no Tigrinho e nas bets, apostar em moedinhas do mercado cripto, as altcoins. E é por isso que eu aposto numa alt-season. Mas será que graficamente isso faz sentido? Tá na tela para vocês o gráfico de dominância do USDT, do Tether. Então não estou falando de dominância do Bitcoin, estou falando de dominância do dólar aqui no mercado cripto. E para altcoins subirem, e também para o Bitcoin subir, o que a gente precisa? A gente precisa que a dominância do USDT, a dominância desse dólar cripto, caia, já que as pessoas vão pegar esses dólares, esses Tethers e vão transformar em criptomoedas. Foi exatamente isso que aconteceu nos momentos onde vimos as altcoins disparando, que são os momentos marcados na cor amarela. Estão vendo aqui que a gente tem a dominância do USDT subindo dentro de um canal e de repente desaba. Quando o USDT desaba, né, quando a dominância dele cai, o que acontece com as altcoins? Elas voam. E olha só onde estamos nesse momento. Depois de vários degraus aqui, né, de quedinhas do USDT, ele teve essa subida, esse canal ascendente aqui, ou seja, aumentando a sua dominância no mercado, junto com as altcoins desvalorizando, e acontece agora que estamos vendo mais um rompimento de canal, no caso da dominância do USDT, para baixo desse canal. O que vocês esperam que aconteça nos próximos meses, caso esse rompimento se confirme, né, que está muito próximo de se confirmar? A mesma coisa que vimos em todos os círculos amarelos, ou seja, uma disparada muito forte das altcoins, das criptomoedas menores. Como eu vivo falando para vocês aqui no canal, eu espero por isso no final desse ano para início do ano que vem. Então, hajam de acordo, né? Se prepare para isso. Não adianta comprar a tua moedinha querida quando ela estiver no topo. Você se prepara agora, você começa a pensar nas suas altcoins antes da explosão acontecer. Mas da onde vai vir a bufunfa? Da onde vai vir o dinheiro, o volume para fazer esse mercado subir? Vamos começar analisando a movimentação das baleias, daqueles que mais têm grana no mercado cripto. É esse gráfico que está na tela. Essa linha aqui cinza, claro, é o preço do Bitcoin. E aqui, essa mancha azul mostra justamente a atividade das baleias. Nunca vimos na história do Bitcoin, como vocês estão vendo aqui, nunca vimos na história do Bitcoin tanta baleia comprando Bitcoin de forma tão agressiva. E as baleias, elas sabem de mais coisa do que as sardinhas, do que o mercado em geral. O que as baleias estão temendo, né, em relação ao mercado tradicional para estar investindo de forma tão pesada no Bitcoin?
Por que eles estão comprando tanto Bitcoin desde que a gente teve a queda de preço do BTC recentemente, né? O que está acontecendo com um movimento tão espetacular de compra de Bitcoin por baleias? Eu acho que a resposta tem relação com governos, tem relação com eleições dos Estados Unidos. O gráfico na tela mostra a dívida americana e aqui o círculo vermelho está mostrando algo completamente fora de qualquer padrão. Olha essa subida aqui na dívida. O que aconteceu? $500 bilhão de crescimento da dívida americana em somente 3 semanas. Nas últimas 3 semanas, a dívida americana subiu $500 bilhão, justamente nas vésperas das eleições americanas. Na minha opinião, isso acontece muito devido ao incentivo do modelo aí de democracia, do modelo estatal, que é o quê? Um governo assume 4 anos e depois ele pode ser substituído por outro governo. Quando está chegando nessa fase de eleição, que pode ter essa mudança, o que o governo atual tende a fazer? Vou gastar o máximo possível de dinheiro. Porque, esse dinheiro eu vou usar para tentar me reeleger, então vou fazer coisa boa, vou melhorar, vou disfarçar, vou botar o quê? O lixo, né? A poeira para baixo do tapete para ninguém perceber que meu governo foi uma porcaria. Se der errado, quebra o próximo governo, né? Gastei dinheiro, quem vai pagar a conta é o que vai assumir lá na frente. Se der certo, eu me reelegi. Pronto, tenho mais 4 anos para consertar a porcaria que eu fiz, ou depois não posso me reeleger de novo, então não tem problema. Então existe um incentivo natural para que tenha esses gastos, né? Você vê isso na sua cidade, né? Quando é época de eleição, é quando o político vai lá e resolve, né? Faz as obras, troca lá o asfalto da sua rua, enfim, a cidade começa a funcionar um pouquinho melhor porque ele quer o seu voto. A mesma coisa acontece lá nos Estados Unidos, mas $500 bilhão em 3 semanas. E esse é só parte do problema. Vocês lembram recentemente o quebra-quebra de bancos dos Estados Unidos? Vocês lembram? Foram 3 ou 4 bancos grandes que faliram, que quebraram nos Estados Unidos. Olha só como é que está a saúde dos outros bancos. Esse gráfico mostra aqui perdas não realizadas de bancos, né? Ganhos ou perdas não realizadas por parte de bancos. Olha só o tamanho das perdas dos bancos americanos, tá? Tá aqui destacado na cor vermelha para vocês. Para dar uma ideia, isso é 7 vezes pior do que a tão famosa crise de 2008, que foi aqui. Tá? Esse era o tamanho das perdas dos bancos americanos lá, não realizadas, né? Agora nós temos isso aqui, 7 vezes maior. Para ser justo com vocês, não é exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque lá em 2008 foi a crise do subprime, né? Então a gente tinha lá uma situação irreversível. Essa questão agora, ela está muito mais ligada à questão das taxas de juros que subiram muito nos Estados Unidos, fazendo com que as dívidas dos bancos americanos crescessem exponencialmente junto com os juros. Então, não necessariamente os bancos precisam realizar essa dívida, né? Eles podem realmente ficar enrolando aí, aguardando o quê? Que a taxa de juros caia. Se a taxa de juros cair, esses bancos aqui se salvam. Então, nós temos agora um grande incentivo para que, em algum momento nos próximos anos, a taxa de juros, que hoje é alta nos Estados Unidos, ela encolha. Ela fique baixinha, dessa forma, resgatando os bancos sem grande problema. O que acontece quando o governo baixa a taxa de juros? Ele está colocando também dinheiro no mercado, facilitando o crédito, aumentando liquidez. E como vocês sabem, maior liquidez, mais dinheiro no mercado significa o quê para o Bitcoin e para as criptomoedas? Sim, pump. Sim, bull run. Então, de um lado, temos o governo imprimindo dinheiro, $500 bilhão em 3 semanas por causa de eleição, e do outro lado, ele precisando baixar taxa de juros. 2 fatores que levam a um aumento de preço do Bitcoin e, consequentemente, das altcoins.